Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, obrigado por nos concederes a graça de acordarmos hoje, Senhor. Porque não é costume de muitas pessoas dormir e acordar, mas o Senhor nos concede esta graça. Mesmo sem merecer, Senhor, o Senhor nos salvou. Deus, agora que eu vou pregar a Tua palavra, eu me recuso a falar de mim mesmo, Senhor. Eu me recuso a falar aquilo que o povo quer ouvir, mas eu estou disponível como um vaso para falar aquilo que o povo precisa ouvir nesta noite. Deus, eu libero a minha fé que todos que entraram cansados sairão daqui renovados, Senhor. Aqueles que entraram doentes sairão daqui curados, Deus. Aqueles que entraram aqui, Senhor, pecadores, sairão daqui salvos e perdoados, Senhor. Aqueles que entraram condenados nesse lugar sairão daqui livres. Aqueles que entraram, Senhor, com fardos sobrecarregados sobre os seus ombros, sairão daqui livres, porque o Senhor está aqui nesse lugar, Pai. Nós repreendemos e cancelamos toda ação diabólica, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, sobre cada pessoa que está debaixo desta unção, debaixo desta autoridade, Senhor. Sobre cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que a unção de cura alcance os doentes, Senhor. A Tua unção quebra o jugo do maligno e nós cancelamos todo ciclo, Senhor, todo ciclo de miséria, todo ciclo de maldição, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu reino venha até nós, a Tua vontade seja feita e a vontade do diabo na vida do Teu povo, das nossas famílias, seja frustrada desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. E pode aplaudir o Senhor bem forte, amém? Aleluia. Glória, glória, glória a Deus, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Já que tem dois pastores que estão em pé por causa de honrar a palavra de Deus, vamos todos colocar em pé em honra a palavra, amém? Os nossos anciãos, eles permaneceram em pé, então vamos segui-los, amém? Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 3. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite, amém? Eu tenho certeza que vai ser algo tremendo. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 6 diz assim, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus, aleluia. Aleluia. Você pode sentar, amém? Aleluia. Eu tenho um ensinamento da parte do Senhor para ministrar para os nossos corações. E eu costumo dizer, até quando nós pregamos, nós também somos abençoados. Porque a Bíblia diz que a palavra é como espada de dois gumes, ela dá para lá e para cá, amém? Então nós não estamos isentos daquilo que Deus tem falado através de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje eu quero falar, eu quero ensinar, talvez eu vou pregar e ensinar ao mesmo tempo, mas é algo que Deus colocou no meu coração. E o tema, se você quiser escrever, você pode colocar: o que devemos fazer se a nossa fé ficar fraca, ou se nós enfraquecermos na fé? O que você deve fazer? Por que eu coloco a palavra se?
porque todos nós estamos sujeitos, amém? Eu não gostaria de colocar o que fazer quando a sua fé enfraquecer, porque a verdade é que nem todo mundo fica fraco na fé. Então é uma suposição: se por acaso a sua fé ficar fraca, se por acaso você sentir que as coisas que você está tentando fazer não estão dando certo, o que você deve fazer? Para onde você deve correr? Quais são os caminhos que você deve trilhar quando a sua fé parece que não está funcionando? E deixa eu te falar uma coisa: quando você tem a palavra no coração, quando você está conectado à videira, a sua fé nunca vai enfraquecer. Então o segredo é permanecer conectado. Porém, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, existem obstáculos que aparecem, existem situações que surgem, e tudo com o objetivo de nos tirar dos propósitos de Deus. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela é viva, disse o escritor de Hebreus, diz que ela é viva. Então, em todos os momentos das nossas vidas, nós temos uma palavra para nos tirar de toda e qualquer situação. Quem está comigo, diga amém. Amém? Amém? Então, para onde nós precisamos nos voltar? Quem me está compreendendo, diga amém. Sabe, quando você orou tudo, quando você fez tudo e parece que nada está dando certo, o que você tem que fazer? Porque Deus nos tem chamado para pregar a sua palavra. Deus tem dito para nós, a palavra diz que nós devemos ensinar. Jesus falou isso para os discípulos: ide por todas as nações, ensinai-os a guardar tudo quanto nós vos temos mostrado. Tudo que nós temos comunicado a vocês, vocês pegam nisso e ensinam. Por quê? Porque são os ensinamentos de Jesus que vão trazer transformações para as nossas vidas. Quem me está compreendendo, diga amém. Em primeiro lugar, nós precisamos voltar a nos humilhar diante de Deus. Não esqueça isso. Quando as coisas não estão funcionando, e elas não funcionam por falta de fé, presta atenção, elas não funcionam por falta de fé, porque nós acabamos de ler aqui agora o seguinte: a fé é um fundamento firme. Quer dizer que quando se tem fé, não há nada que se derruba, ou melhor, não há nada que possa derrubar você. Quando você tem fé, nada pode derrubar você. Você tem um fundamento firme. Quando as tempestades vierem, ela vai derrubar tudo, menos aquele que tem fé. Quem me está compreendendo, diga amém. Sabe, eu costumo falar que as tempestades, elas são necessárias. Quem me está compreendendo, diga amém. Sabe, os furacões, a parte triste dos furacões que tem tido em vários países, a parte mais triste é que leva vidas. Pessoas morrem, pessoas ficam sem abrigo, e isso entristece os nossos corações quando a gente se depara com esse tipo de notícia. Mas tem uma coisa que os furacões, que as tempestades fazem, elas fazem uma limpeza. Elas derrubam tudo aquilo que não tem alicerce. Quando surge uma tempestade na sua vida, se você estiver firme, ela só vai derrubar tudo aquilo que veio para atrapalhar você, mas você continuará em pé. Então é necessário as tempestades. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados aonde? Na fornalha do fogo. Porém, o fogo não os queimou. O fogo queimou aquilo que os prendia. O fogo queimou aquilo que os limitava. Então a Bíblia fala: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não é se passares, não é quando passares. Quer dizer, é necessário passares pelo fogo. E a Bíblia fala que o fogo purifica a nossa fé. Quem me está compreendendo, diga amém. É fácil a gente falar que temos fé, mas a verdadeira fé, ela te fabrica, mas ela não vence. Será que você está entendendo? Diga: minha fé é vitalícia.
Aleluia. Será que você está entendendo? Quando é que ela é fabricada? Quando você entrega a sua vida a Jesus. A partir da Bíblia. Se não estou em erro, em Romanos, ele diz que foi-nos dado a mesma medida de fé. Quando nós nascemos de novo, recebemos a fé sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque sem ela, nós não podemos andar no sobrenatural de Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Então, se a tua fé enfraquecer, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar a se humilhar na presença de Deus. Quem me está compreendendo, diga amém. Nós tivemos uma palavra abençoada sobre humildade. Eu fui abençoado na sexta-feira. E quando nós ouvimos aquela palavra, eu especificamente, Deus mais uma vez confirmou que era essa ministração que eu tinha que trazer para vocês nesta noite. Eu ministrei antes ela na África. A gente teve uma escola de oração, que é algo que Deus tem colocado no meu coração, e demos início, graças a Deus, foi algo tremendo, foi algo sobrenatural, e o nosso foco foi Lucas capítulo 11. A visão dessa escola nasceu aí, quando Jesus estava orando. A Bíblia fala que um dos seus discípulos o chamou e disse: mestre, ensina-nos a orar. Então isso chamou a minha atenção. Por quê? Porque eu costumo falar, a igreja, o combustível da igreja é a oração. O combustível da igreja é oração. Uma igreja sem oração é igualzinho a um clube social, um clube de entretenimento, onde as pessoas vão e assistir um show. Elas, sabe, só não fazem aqueles gritos que se faz naqueles shows lá que acontecem no mundo. Ai, fulano, eu te amo. Aqueles negócios assim. Mas é a mesma coisa. Uma igreja sem oração é como se fosse um clube social. A primeira coisa que o diabo faz antes de acabar com a vida de alguém, ele o afasta da oração. Porque ele sabe que a oração é o combustível do cristão. Quem está compreendendo, diga amém. Então, uma necessidade de nós levarmos isso a sério, amém? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. E sabe, eu amo a palavra de Deus, porque mais do que falar de mim mesmo, a palavra testifica. E a Bíblia diz que Deus confirma a sua palavra. Posso ouvir um amém? Veja o que ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, o que ele vai fazer? Quando é que Deus vai exaltar o seu poder sobre a sua vida? Quando é que Deus vai derramar a sua glória sobre a sua vida? Quando você e eu nos humilharmos diante da sua presença. As pessoas têm um conceito errado sobre humildade. Elas pensam que humildade é ter só um sapato, é ter uma única roupa, andar mal vestido. As pessoas têm um conceito, sabe? Eu tenho pregado em várias igrejas, e às vezes quando me convidam, perguntam sempre: quanto é que o senhor cobra? Eu pergunto: mas por que você está falando de cobrar dinheiro? Não, porque a nossa igreja é humilde. Veja a mentalidade. Sabe o que significa na mente deles ao falar que a igreja é humilde? A igreja é pobre. Quem está comigo, diga amém. Amém. Sabe, quando se fala de humildade, a igreja tem que estar no pior bairro. Mas isso é um conceito errado. Isso é falsa humildade. Você sabe o que é a verdadeira humildade? Humildade é quando você aceita aquilo que Deus fala a seu respeito. Humildade é quando Deus diz que você pecou, você não abre a sua boca para se justificar. É você admitir: Senhor, eu pequei. Isso é humildade. As pessoas deixam de ser humildes, sabe? Quando elas começam a jogar a culpa dos seus erros, do seu pecado nas outras pessoas. Elas dizem assim: olha, eu falhei, mas se não fosse o fulano, não tem mais. Humildade é você admitir. Quem me está compreendendo, diga amém.
Esse é o lado negativo, mas tem um lado positivo. Sabe o que é humildade? Humildade é você falar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é humildade. Humildade é você falar: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Humildade é você falar: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Porque a Bíblia diz: todo podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. Quem me está compreendendo, diga amém. Se Deus diz que você é abençoado, então seja humilde dizendo: eu sou abençoado. Humildade é você concordar com Deus. Aleluia. Veja, Números, projete para nós, por favor. Números capítulo 12, versículo 3. Aleluia. Aleluia. Números 12, versículo 3. Eu quero te mostrar algo tremendo aqui. Diz assim. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Que palavra tremenda, né? Dá para projetar a primeira página do capítulo de Números, antes de entrar no capítulo 1? Alguém tem um cabeçalho aí? Antes de entrar, aí não tem. Antes de entrar no capítulo 1, tem uma palavra importante para você entender o que eu quero mostrar para você nesta noite. Antes de entrar no capítulo 1, tem sempre uma palavra, alguém já achou? Que fala sobre o livro de Números. O que está escrito aí? Não. Eu quero saber, antes, a primeira, quarto livro de Números está mais ou menos assim, algo parecido. Números é o relato sobre como a incredulidade e a desobediência dos israelitas transformaram o que deveria ter sido uma jornada triunfante de 2 semanas numa provação de 40 anos no deserto. Deixa eu mostrar outra aqui. Alguém achou mais? Deixa eu mostrar aqui. Eu quero mostrar algo. Ok, tá assim, ó. Tá assim, ó. O quarto livro de Moisés, chamado o quê? Alguém achou isso? O quarto livro de Moisés. Está aí na sua Bíblia? Se não está, então, quem escreveu o livro de Números? Foi Moisés. Gente, você está entendendo o que eu quero falar para você? Moisés estava escrevendo assim: eu, Moisés, sou o homem mais manso e humilde da terra. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar um pregador subindo aqui e falar assim: irmãos, eu oro mais do que todos vocês? Ele é humilde? A princípio não é, mas se ele ora realmente, ele é humilde, porque ele está falando uma verdade. Porém, soa soberba. O mais importante não é aquilo que soa, o mais importante é você concordar com Deus. Quem me está compreendendo, diga amém. Porém, nós jamais devemos nos considerar superior a outras pessoas. Nós não somos superior e nem inferior. Escuta, o complexo de inferioridade é um pecado de falsa humildade, e o de superioridade é um pecado de arrogância, de orgulho. Então nós não estamos acima de ninguém e nem embaixo de ninguém. Aonde nós estamos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Amém. Então Moisés, por que ele escreveu isso? Eu fico fazendo uma conjectura. No momento que ele estava escrevendo, talvez, quando Deus falou assim: Moisés, vamos, começa a escrever. E Moisés era o homem mais manso e humilde. Eu acho que Moisés parou assim: Deus, você tem certeza disso que você está mandando escrever? Você tem certeza que eu sou mais manso? É possível que ele pudesse pensar isso, porque ele tinha matado, ele tinha feito coisas. Na verdade, chamaram isso ele porque ele estava sendo acusado pelos seus irmãos,
por causa de uma mulher que ele pegou, que era estrangeira, que na lei dos judeus não podia. Mas a Bíblia fala que Moisés não abriu a sua boca para justificar-se. Quem justificou ele foi Deus. Por isso Deus falou: você é o homem mais manso e mais humilde. Porque nos dias de hoje tem muitos rabugentos evangélicos. Falaram alguma mentira para ele, ele sai para tudo quanto é canto, querendo se justificar, pegando em metralhadora, sabe? Deus não nos mandou fazer isso. Ele é o nosso juiz. Será que você está entendendo? O dia que você vê a lua respondendo um cachorro, isso vai virar manchete. Tem tantos cachorros que ficam latindo para a lua, você nunca viu? São caras doidos. Você já viu a lua respondendo para eles? Então você tem coisa mais importante para fazer. Seja humilde. Diga glória a Deus. Será que você está entendendo a mensagem nesta noite? Você precisa voltar-se a humilhar na presença de Deus. A Bíblia nos fala que Deus dá graça aos humildes. Aquelas pessoas que aceitam aquilo que Deus diz que elas são. Deus diz que você é santo. Então para de você falar que eu sou um pobre pecador, a menos que você esteja numa situação de arrependimento. Quem me está compreendendo, diga amém. A menos que você esteja numa situação de restauração, a história é outra. Mas enquanto você estiver firme, mesmo que você achar que não é, você só diz o que Deus falou a seu respeito. Ele disse que nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Fomos separados, fomos santificados. Então é tempo de você começar a falar amém. Eu aceito isso. Quem me está compreendendo, diga amém. Ainda que as pessoas não forem com a sua cara. Eu costumo dizendo, aquelas pessoas dentro da igreja que não vão com a cara do A ou do B têm problemas. Eles têm problemas. Nós não devemos ir com atitudes negativas. Uma coisa é a pessoa ter uma atitude e outra coisa é você não gostar da pessoa. Você tem algum problema grave. Porque Deus projetou essa pessoa para morar no seu. Quem me está compreendendo, diga amém. Agora, você ao falar que não foi com a cara do fulano ou com o cicrano, na igreja, até fora, você está dizendo o seguinte: eu não fui com a cara do seu. Você já imaginou, aqui na terra você não suporta? Tem gente até que não consegue sentar perto do irmão, porque não suporta o irmão, por causa de erros, por causa de falhas. Escuta, aprenda a rejeitar o que é errado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. São duas coisas diferentes. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. E às vezes quando nós tentamos transmitir, a gente falha. A gente mostra um Deus sem misericórdia. É claro que Deus é juiz, mas Ele não nos mandou pregar o juízo. Ele nos mandou pregar o Evangelho. Ele disse: prega o Evangelho. Quem crê no Evangelho vai ser salvo. Amém? Precisamos parar de julgar os outros e começarmos a nos julgar a nós mesmos. E isso só será possível quando a gente começar a se humilhar na presença de Deus. Quem me está compreendendo, diga amém. Escuta, a humildade gera o favor de Deus na sua vida. Tiago, ele falou que Deus dá graça aos humildes. O que é graça? É favor. Sabe, existem lugares que você vai, e eu me deparei com isso. Eu me deparei com isso quando eu estava em Angola. Houve lugares que eu fui para tratar algumas coisas e a burocracia era tão grande que eu simplesmente relaxei no meio de tanta confusão e eu vi o favor de Deus sobre a minha vida. As pessoas me dizendo: olha, faça isso, faça aquilo e você vai conseguir. E eu me perguntando: mas será que me conhece? E Deus responde: não, é o meu favor. Escuta, quando você tem o favor de Deus, não importa se
o lugar onde você quer estudar ou trabalhar, se você tem algum conhecimento ou não, o favor de Deus vai colocar você lá dentro. Será que você está entendendo? Você só precisa do favor de Deus, porque quem tem favor de Deus tem as portas abertas. Os homens podem tentar fechar, eles podem tentar caluniar, mas quando o favor de Deus está sobre você, não há porta que será fechada. Quem me está entendendo, diga amém. Isaías capítulo 1, perdão, capítulo 6. Aleluia. Isaías capítulo 6. Aleluia. Versículo 1 até o 3. Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Aleluia. Sabe o que chama a minha atenção? O versículo 1 diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, alguém tinha que morrer. O que é que aconteceu nesse ano, igreja? Ele viu o Senhor. O rei Uzias morreu e ele viu o Senhor. Quem é Uzias? 2 de Crônicas capítulo 26. Projete para nós, por favor. Eu quero que a palavra entre no seu coração. Sabe por quê? Porque não adianta eu vir com histórias. Se não for a palavra, não tem milagre, não tem transformação, não tem salvação. Não adianta inventar. Amém? Jesus falou que nós já estamos limpos pela palavra de Deus. Você não pode ser mais profundo que a palavra. Aleluia. Escuta. Então todo o povo tomou Uzias, que tinha 16 anos, e fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Até o versículo 5. Este edificou a Elode e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez, escuta, aqui entra a parte da humildade de Uzias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, o que é que aconteceu? Deus o fez prosperar. Quando? Quando ele se humilhou, quando ele decidiu, quando ele deu conta que sem Deus ele não podia nada. A Bíblia diz que uns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ele se humilhou diante de Deus, e Deus o fez prosperar. Porém, infelizmente, Uzias, ele é parecido com muitos cristãos nos dias de hoje. Eles não eram nada, eles não tinham nada, e Deus começou a prosperar. Sabe o que aconteceu na vida dele? O orgulho subiu até o seu coração. Versículo 16. Aleluia. Versículo 16. Aqui, ó. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração
até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Você pode continuar em casa, você vai ver que ele ficou leproso até a sua morte. A lepra lhe saiu na testa. Mas sabe por quê? Por causa do orgulho. São aquelas pessoas que acham, porque Deus lhe deu uma revelação, agora ela já pode sair daí andando pregar e dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado. Elas acham que elas podem fazer tudo. Elas acham que elas podem tudo. Escuta, quando a Bíblia nos fala que podemos tudo naquele que nos fortalece, ela não está dizendo que nós podemos tudo no sentido de que devemos fazer coisas até que Deus não nos autoriza. Porque a nossa autoridade, diga, minha autoridade, ela é progressiva. Não esqueça isso. Amém? Nunca você deve sair da linha do projeto que Deus elaborou para você. Quem me está compreendendo, diga amém. Se o projeto é evangelista, continua aí. Se é intercessor, continue aí, independentemente do crescimento, das coisas que vão acontecendo. É importante, porque a sua autoridade, ela tem, a palavra autoridade quer dizer jurisdição. Não saia da sua jurisdição, daquilo que Deus projetou para a sua vida. Não sai daí, porque a partir da sua obediência a Deus, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Uzias, ele era rei, e era bem sucedido como rei. Só que quando o poder começou a crescer, a prosperidade veio, sabe o que ele achou que ele também podia ser? Sacerdote. Você entendeu agora? É esse o problema. Tem tantas pessoas que Deus os chamou para serem homens e mulheres de negócio, mas ele diz, não, eu também quero ter igreja, eu também quero fazer isso. A pergunta é, será que Deus te autoriza a fazer o que você quer fazer? Foi o que aconteceu com Uzias. Ele tentou entrar no templo para oferecer sacrifício, incenso, e por causa disso ele foi penalizado. Agora nós voltamos a Isaías capítulo 6, que diz, no ano que o rei Uzias morreu, em outras palavras, no ano que o orgulho morreu, eu, Isaías, vi o Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que humildade gera o sobrenatural de Deus na sua vida. Quando você se humilha na presença de Deus, o sobrenatural será ativado. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele disse, no ano que o rei Uzias morreu, no ano que eu me humilhei na presença de Deus, no ano que a soberba morreu, o orgulho, a vaidade, a arrogância, eu vi a glória de Deus, aleluia. E quando a glória de Deus se manifesta na vida de alguém, essa pessoa é transformada. Está comigo? Diga amém. O que fazer quando a sua fé parece estar fraca? O que fazer se a sua fé ficar fraca? Segunda coisa, você precisa se voltar para a palavra de Deus. Você precisa voltar a meditar continuamente, diariamente, na palavra de Deus. Josué capítulo 8, versículo 1, ele diz, não se aparte a sua boca do livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Ele diz que fazendo assim, você, por causa desta atitude, você vai fazer o seu caminho prosperar. Quem me está compreendendo, diga amém. Amém. Não se aparte a sua boca, a sua mente, o seu coração da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Eu vou te falar algo que talvez você vai ficar assustado. A fé não vem por ler a Bíblia. Não.
A fé vem quando você lê a Bíblia e ouve o que a Bíblia está dizendo para você. É isso que gera fé. A fé não vem por ouvir uma pregação. A fé vem quando você ouve a pregação e escuta a voz de Deus no meio da pregação. Quem me está compreendendo, diga amém. Porque tem muita gente que lê a Bíblia como um livro de romance. Isso não gera fé. A fé vem por ouvir a voz de Deus. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Vem por ouvir a voz de Deus. Aleluia. Tem uma palavra que é dita lá fora, e infelizmente ela tem invadido o mundo evangélico, que dizem: o céu é o limite. Isso para mim é diabólico. Isso não é verdade para nós que somos cristãos. Sabe qual é o nosso limite? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso limite. O que isso quer dizer, pastor? Não podemos ir além do que está escrito na palavra. Quem me está compreendendo, diga amém. Veja aqui, 1 Coríntios 4, 6. 1 Coríntios capítulo 4, 6, o apóstolo Paulo fala que não devemos ir além do que está escrito. O que isso quer dizer? Que o nosso limite é a palavra. Toda a revelação. Olha, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Aonde? A palavra de Deus. Cuidado com aquelas pessoas que têm revelações mais profundas que a Bíblia. Tem um monte, irmãos. Tem. Eu já contei aqui várias vezes do irmão que jejuou, orou, e segundo ele disse que Deus lhe revelou que uma irmã seria a esposa dele. E quando ele vai ter com essa irmã, a irmã dele fala: irmã, Deus me disse que você vai ser minha esposa. E a irmã lhe perguntou: e como é que fica o meu marido nessa história? Mas nos dias de hoje, sabe o que acontece? Tem gente que está recebendo esses tipos de revelação, coisas que não estão na palavra de Deus. Não podemos ir além do que está escrito na palavra. Quem me está compreendendo, diga amém. Não importa se a ideia é boa, não importa se aparentemente está bombando, você tem que perguntar: tem respaldo bíblico? Está na palavra de Deus? Se não estiver, eu estou fora. Por quê? Porque não podemos ir além do que está escrito. Muita gente começou a ficar fraco na fé. Sabe por quê? Porque eles começaram a colocar a sua confiança nos amuletos. Tem pessoas que, se você orar por eles, não deu o sal de Israel, ela não vai se sentir bem. Se não der uma água, se não colocar azeite, apesar de que a Bíblia fala da água, fala do azeite, mas a Bíblia nos fala uma coisa, guarde a palavra no teu coração. Guarde a palavra. É a palavra que transforma. A Bíblia fala: Deus exaltou a sua palavra. É a palavra de Deus. Você precisa voltar a meditar nela. E tem um pecado terrível que a gente tem cometido. Um pecado de idolatria. A gente tem ouvido mais pregações no YouTube do que ler a palavra. Tem lido mais livros evangélicos, que não tem nada contra, é importante, mas deixamos a palavra de lado. Temos que ser como a igreja de Bereia. A Bíblia diz que eles ouviam tudo, porém analisavam se aquilo que lhes foi pregado ou ensinado está de acordo com a palavra de Deus ou não. E você só vai ter esse princípio quando você voltar a meditar na palavra dia e noite.
isso vai gerar fé no teu coração. Isso vai gerar conhecimento no seu coração. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem conhecimento bíblico, revelado, a fé deixará de ser, ou melhor, a falta de fé deixará de ser um problema para você. Porque ele falou: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem me está compreendendo, diga amém. A melhor libertação que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela toma o conhecimento da palavra e aplica na sua vida. Quem me está compreendendo, diga amém. A outra coisa que você e eu precisamos fazer, se a nossa fé ficar fraca, nós precisamos voltar à prática da oração e do jejum. Diga: oração e jejum. Escuta, tem 3 coisas que Jesus falou, e de uma maneira tão clara. Ele falou sobre a oferta. Ele falou assim, ó: quando orardes, amém? Quando ofertardes, amém? E quando jejuardes. Diga: um cordão de 3 dobras. Será que você está entendendo? Ele não disse se orardes, não, é quando você orar. Quer dizer, você tem que orar. A oração é um dever. Quem me está compreendendo, diga amém. Ele fala quando ofertar, não é se ofertar. Quer dizer que nós temos que ofertar. Ele fala que não devemos fazer como os fariseus. E ele fala também quando jejuarmos. Tem uma história muito interessante. Você pode abrir em Mateus capítulo 17, versículo 14. Já vamos orar daqui a pouco, amém? Mateus 17, pode projetar para nós, versículo 14 até o 21. Aleluia. Conforme eu disse, a oração é o combustível da igreja. Amém? Preste atenção. E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Preste atenção nessas 2 palavras: lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Diga: não puderam. Às vezes isso acontece nas nossas vidas. A gente tenta orar, a gente tenta fazer alguma coisa e não conseguimos expulsar o demônio, não conseguimos orar pela cura daquela pessoa. Vamos continuar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Mas agora veja o segredo. Isso incomodaria qualquer pessoa. Como é que Jesus conseguiu e nós não conseguimos? Se ele falou: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Por que não conseguimos? Isso deixou uma pulga atrás da orelha deles. E continuando: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e já. Estas castas de demônios não se expulsam senão pela oração e... Existem situações que não vão melhorar. Ele não disse os demônios, ele falou especificamente:
estas castas de demônios, não são todos, mas estas só se expulsa quando você tem a prática da oração e do jejum. Por isso, quando alguma coisa está bloqueada há muito tempo na sua vida, é tempo de orar e jejuar. Orar como, pastor? Orar até as barreiras caírem por terra. Quando as coisas, escuta, anos após anos, o mesmo problema, a mesma situação, o mesmo fracasso, é tempo de orar e jejuar. Por quê, pastor? Porque estes problemas só vão cair por terra através da oração e do jejum. Entenda isso. Existem situações, não vai adiantar ir no congresso. Eu não quero desmotivar isso. Não vai adiantar ir na tarde da bênção. Tem que jejuar e orar. Quem me está compreendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque há situações, existem demônios teimosos. Eles são teimosos. E você também tem que ser teimoso a orar e a jejuar. Eles vão sair. Eles vão fugir. E deixa eu te falar uma coisa. Uma das vantagens de alguém que ora e jejua é uma pessoa sensível à presença de Deus. É uma pessoa que ouve a voz de Deus com facilidade. Quando você ora e jejua, se você sentir, sabe, desculpa, mas tem pessoas que em tudo quanto é culto, eu já fui em muitos lugares, irmãos. Eu tive agora há pouco tempo em Campo Grande. Depois eu estive também, antes eu foi no Espírito Santo. E aconteceram as mesmas coisas. Duas pessoas de lugares diferentes, não somente elas, que sempre diziam: pastor, a semana passada, antes de eu vi demônio na igreja. Elas só veem demônios. Tem alguma coisa errada. Quem me está compreendendo, diga amém. Ainda bem que aquela canção diz: eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero estar ciente da presença. Se eu sentir que tem demônio, é para expulsá-los. Será que você está entendendo? Quando você ora e jejua, é claro que Deus vai te revelar, é claro que Deus vai mostrar atividades demoníacas, mas a presença de Deus na sua vida será tão forte que você só saberá: eu quero a presença de Deus e mais nada. Aleluia! Quando você jejua, quando você ora, as tuas palavras se tornam um decreto. Elas se tornam um decreto. Se existe alguma anomalia na sua empresa, estou falando para alguém aqui, jejua e ora, tira um tempo. Você vai ficar sensível. Alguma anomalia na sua casa, busque a Deus através do jejum e a oração. Aquilo que você não consegue resolver falando com os homens, através do jejum e da oração, você resolve. Quem me está compreendendo, diga amém. Eu não sou do tempo do pastor Clóvis, lá dos anos 700, sei lá. Mas eu acredito numa coisa, porque eu li livros, ouvi história dos anos deles. Não que ele seja velho, não, mas é que ele, pronto, teve um tempo, né? Aquelas pessoas que se converteram faz tempo. Eu acredito numa coisa: a igreja orava muito. Mesmo no meu tempo de conversão, a igreja orava. Sabe, orava até quê? Até os demônios caírem. Pessoas eram curadas de câncer no culto, em pleno culto, porque eles oravam e jejuavam. Naquele tempo eles saíam com uma caixinha de som na rua e cantavam louvores desafinados.
Nos dias de hoje, as pessoas iam sair do espírito por causa de um violão que está desafinado. Mas eles não se importavam. O mais importante era a oração. E quando eles saíam das praças, as pessoas eram salvas. As pessoas eram curadas. As pessoas eram transformadas. Sabe por quê? Porque eles tinham uma vida de oração e jejum. Agora deixa eu te falar uma coisa. Aquela geração está indo embora. Se a nossa geração não voltar para os mesmos caminhos, o mover de Deus vai morrer. Sabe por quê? Porque nós estamos a colher os frutos que eles semearam. Agora é tempo de nós continuarmos a semear. Quem me está compreendendo, diga amém. Você sabe quando as pessoas sabem que você vai na igreja, os descrentes, qual é a coisa, quando eles sabem que você vai na igreja, qual é a coisa que eles mais pedem para você? Alguém sabe? O quê? Uau! Até os incrédulos acreditam que a oração tem poder. Eu não sei qual é o estado, mas deve ser de Minas, que eles falam: vocês oram por mim? Eu acho que eu vi isso lá. Sabe, tem aqueles crentes, sabe, é bom, sabe, pedir oração, mas deixa eu te falar uma coisa: melhor do que pedir oração, é melhor você orar. É melhor você orar. Gente, você precisa orar. E deixa eu te falar outra coisa: você não precisa mostrar para as outras pessoas que você está orando, porque Jesus falou assim: entra no teu quarto. Será que você está entendendo? Entra no teu quarto, é algo pessoal. É algo entre você e Deus. Você não precisa falar: eu orei X tempo. Não, entra no teu quarto. E quando você sair de lá, as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Volta-se para a prática do jejum e a oração. Eu sei que todo cristão gosta de comer churrasco. Quem não gosta também tem problema. Isso é verdade. Porém, tem uma coisa, eu costumo falar: quem não gosta de chocolate e churrasco tem problemas sérios. Mas é uma brincadeira. Mas o crente gosta de comer. Gosta de comer. Crente, em tudo quanto é canto. Eu estive em Minas, meia-noite, irmãos, estávamos a fazer churrasco à meia-noite. Pensa num povo abençoado. Mas isso é bom. Porém, é melhor ainda quando você faz jejum e oração. Tira aquilo que te custa. Tira aquela carne, sabe, aquela picanha que você tem decidido comer todo final de semana. Tira aquilo. Se for necessário, jejua algumas horas, só na água, só no suco, e você vai ver que valeu a pena. Porém, no período que você estiver jejuando, não fique como muita gente. Eles estão de jejum, mas eles vão dar um passeio, conversam, assistem novelas. Não, o jejum tem que estar junto com a oração. E quando você ora, tem que estar conectado com a palavra.